Bom, vamos dar Boa noite. Início ao nosso bate-papo, nosso momento de reunião técnica, né? Pessoal, primeiro, bem-vindo a todos aí que já estão na sala, né? Obrigado por vocês comparecerem na sala de reunião. Nós já estamos com 35 pessoas, né? Deve entrar mais um tanto de pessoas aí para a gente bater um papo. E o foco principal é a gente discutir de forma bastante técnica e racional, né? A pecuária, e uma delas é a pecuária de cria, que nós vamos iniciar hoje esse bate-papo com o Antônio Carlos Rezende, uma referência para nós aí quando se fala cria e produção de bezerro de qualidade, e por isso que a gente convidou ele para interagir conosco aqui, da equipe da Gestap, e abrir uma oportunidade dos colegas, os amigos aí que já estão caminhando com a gente há algum tempo aí, de participarem também e ouvir essa sala de reunião, de comunicação e discussão. Então, a sala está com gente boa demais, estou vendo aqui o pessoal está na sala de aula, só a turma Leopona e o pessoal do campo aí do dia a dia das fazendas. Obrigado por aparecer até o momento. Antônio, obrigado pela oportunidade. Eu sei que você sempre está muito corrido aí, viajando sempre, muito trabalho na frente das fazendas, né? Obrigado por tirar esse tempinho aí para ensinar um pouco nós aí sobre a pecuária de cria, sobre a produção de bezerro. A gente fica muito satisfeito de poder te ter aqui e compartilhar o teu conhecimento com a gente. Tá? Uma satisfação enorme nossa aqui poder te receber na sala virtual da Gestap, tá bom? Obrigado mesmo pela oportunidade. Boa tarde a todos, então, né? E eu que agradeço, na verdade, eu que agradeço. Eu queria já até te passar a bola já, Antônio, para você já se apresentar e fazer suas considerações iniciais, desculpa, e apresentar o trabalho, toda a tua história aí à frente aí do Grupo Rezende, e depois a gente vai interagindo. Eu vou fazendo alguns questionamentos, algumas perguntas. Fica à vontade, a ideia aqui é bate-papo mesmo, sabe? A ideia é a gente interagir numa sala de discussão, de reunião, e não tem nada, um scripting a ser seguido, não. É para bater papo mesmo, discutir, interagir. Tem muita gente boa aí no grupo e eu espero que todo mundo aí tenha umas boas perguntas aí para fazer para o Antônio e a gente interagindo, tá bom? Obrigado, Antônio. A palavra é contigo, tá? Bom, vamos lá. Boa noite a todos, ou boa tarde, não sei aí como é que é aqui em São Paulo. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, conversar. Eu acho que eu estou viajando o tempo todo, nada. Agora com quarentena, a gente está viajando cada vez menos, infelizmente. Mas deixa eu tentar me apresentar. Eu trabalho com pecuária há muitos anos. Meu pai, com os irmãos dele, já tinham pecuária há 50, 60 anos. Uma das fazendas que a gente tem no Pantanal tem 60 anos. E eu hoje estou com 59 anos e desde meus 20 anos estou indo para a fazenda com ideia de trabalho mesmo, de aprendizagem, de trabalhar. Fiz administração de empresas. Meu pai, numa certa época, o que ele tinha uma fazenda, tinham várias fazendas com os irmãos, fazendas tanto no Pantanal, ali perto de Santo Antônio de Leverger, no Rio Tiquira, como fazendas perto de Jaciara. Tinha também fazendas dentro do grupo, na região do Vale do Cabaçal, ali para a Praia de Araputanga, e tinha fazendas pessoais no norte do país, na região de Juara. Dá licença, amor. E, bom, eu nessa altura do campeonato comecei a trabalhar com ele com 20 e poucos anos, enquanto eu estudava, e infelizmente meu pai foi cedo e me passaram a tarefa de administrar essa coisa do grupo e acabar de entregar essas fazendas para os tios todos e a nossa parte, e entregar isso de forma igualitária. Então, isso foi uma boa aprendizagem para mim. E o que nos sobrou de lá para cá, para mim e para meus irmãos, foram essas duas fazendas hoje, que estão no Pantanal, onde a gente faz cria, e duas fazendas que estão em Jaciara, onde a gente faz cria e engorda. Basicamente, na cria já estou há muito tempo, na recria e engorda também, diria que isso foi se modificando ao longo do tempo. E basicamente o que se modificou muito ao longo do tempo foi a ideia de como é que a gente enxergava a pecuária. Porque a pecuária de anos atrás, basicamente, o que a gente estava interessado, principalmente, não era em produtividade da vaca nem do bezerro. Era muito mais uma abertura de áreas, formação de novas áreas
e o gado estava lá só para ocupar esse espaço. Então, na verdade, era um empreendimento muito mais imobiliário do que só de gestão. E eu diria que com o fato de não se poder desmatar mais de 88 para cá, e principalmente de 2000 e depois 2008, que foram a sequência das leis de desmate, sobrou para a pecuária hoje em dia você de fato produzir dentro da tua área. E acho que isso é essencialmente o que nós temos visto hoje. E para poder aumentar essa produção, que eu diria que basicamente nós temos que medir. Medir as coisas e medir as coisas não são fáceis. E, basicamente, convidado tanto. Alô? 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 Antônio, às vezes dá uma interferência do áudio de alguém, o pessoal entra na sala e entra com o áudio ligado, mas as meninas já estão ligadas aqui e elas vão ligar, tá? Mas às vezes... Ok. Não tá bem, tá jogando. Você estava me ouvindo ou não, por isso que eu interrompi aqui. Mas basicamente é isso. Basicamente, o que eu queria colocar é que mexo com pecuária há muito tempo e a pecuária foi se modernizando, e eu fui tentando me modernizar com ela. Ela saiu de uma finalidade que era muito mais imobiliária, os interesses principais eram você formar a fazenda, abrir, formar, dividir, fazer pasto, fazer curral, fazer cerca, e que isso demandava uma energia danada. Uma vez que isso está feito e que eu não posso mais matar, sobrou agora administrar melhor o que você tem, os recursos que você tem. E aí, para frente, começamos a tentar administrar isso o melhor possível. Basicamente é isso. Agora, para você administrar, você tem que medir. Eu estava comentando, e para você medir é difícil, porque você tem muitas coisas que influenciam para você medir. Então, você dizer para mim que uma bezerrada de um ano para o outro aumentou o peso, não diz nada, porque você teve tantas influências para ter aumentado ou diminuído o peso dela, com a idade que ela nasceu, se teve mais chuvas, se teve mais pasto, se teve um clima melhor. São muitos fatores para você medir. Então, diante disso, nós resolvemos, mais ou menos em 2000 e pouco, entrar no Sysbov, assim que o Sysbov abriu, identificar todas as vacas, todos os animais, e logo depois procurar entrar em programa de treinamento o plantel inteiro. Desde, sei lá, desde os anos 60 e pouco, 69, meu pai já fazia, e eu desde os anos 80, a gente já fazia um rebanho especial, que era um rebanho PO, e a gente produzia touros para nós mesmos. Então, já trabalhávamos com inseminação, já trabalhávamos com seleção, e tínhamos um rebanho dentro da ABCZ. Só que a ABCZ tem muitas vantagens, mas é um processo lento e burocrático. E lá na frente a gente quis colocar o rebanho inteiro dentro desse processo para poder medir. E aí os programas SAFe nos pareceram bastante adequados para isso, porque inclusive permitiram que eu colocasse todo o rebanho e avaliasse este rebanho pelo que ele produzisse. Então não precisava ser um gado teoricamente puro de origem. Você colocava suas vacas, identificava, acasalava e você ia daí para frente começando a coletar dados para poder avaliar o que você estava fazendo. Basicamente é isso. Mas, enfim, estou aí à disposição para qualquer pergunta, qualquer coisa. Antônio, eu queria já te fazer uma pergunta. Já estava um comentário do professor Nelsinho aqui que está na sala. É um desafio enorme fazer pecuária de cria, produzir bezerro nos preços atuais que a gente vinha tendo anteriormente, né? Os preços que a gente vinha remunerando o bezerro anteriormente, era um desafio gigante, né? Conseguir fazer a fazenda produzir, manter ela alinhada ao mercado, crescendo e tudo, com os preços que a gente tinha na cria anteriormente. O maior desafio ainda é intensificar ainda, né? Maior do que o desafio de ter que fazer esse bezerro numa situação, no cenário que a gente tinha anteriormente, é ter que produzir esse bezerro ainda com tecnologia, com intensificação, enfim. A pergunta que eu teria para você agora, muda muito nesse cenário agora de preço de bezerro? Desculpa, está tocando o nosso interfone. Não, pode perguntar. É só o nosso interfone aqui do escritório. Muda muito em relação a... Muda muito, só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só ver se é meu telefone. Pronto, já resolvi aqui.
Então, muda muito, Antônio, nesses valores atuais que a gente tem de bezerro, nesses valores atuais que a gente tem de bezerro no mercado, muda muito a forma de pensar a fazenda, de pensar essa cria, essa seleção, produção de bezerro atualmente, nesses valores atuais que a gente está entrando nesse preço de bezerro, ou você acha que isso é meio que de momento, que o foco é pensar numa pecuária menos intensiva? Eu queria ouvir a tua opinião a respeito disso. Olha, eu acho que os ciclos da pecuária, a gente está 40 anos mexendo com isso, os ciclos da pecuária são os ciclos da pecuária, eles vão e vêm. Eles têm sido alternados por outros fatores ultimamente, mas basicamente o que você tem sempre é que, quando se paga constantemente muito mal por um bezerro, as pessoas passam a matar as matrizes, a conta não fecha, sobe o bezerro sobe o preço, aí começa todo mundo a reter matriz, a produzir bezerro, aí você tem um excesso de oferta e assim nós temos ido, vai e volta. Lá atrás você não tinha tanto esse problema porque você estava com aberturas novas de área, então você estava levando vaca para abrir fazendas novas e áreas novas, então era tranquilo. Hoje em dia isso já não tem. Agora a gente tem que pensar cada qual no modelo que lhe interessa e que é próprio para cada fazenda, vamos dizer assim. Então, se você vai intensificar, se você não vai intensificar, você tem que ver as suas condições, quais é o teu objetivo, qual é o teu projeto, qual é a tua condição, para daí você fazer essa análise. Agora, você tem que pensar em cria, se você pensar, para ser o mais eficiente possível e nos bons momentos ter lucro. E sobreviver nos maus momentos. Na verdade, você tem que tentar sobreviver nos maus momentos. Há 2, 3 anos atrás, realmente o preço estava muito ruim. O que vai acontecer para frente? Não sei responder, porque, na verdade, eu acho que tem muitos fatores novos para a gente avaliar esse ciclo. O primeiro fator novo é que, de fato, nós temos uma área de agricultura entrando junto e tomando a área da pecuária, principalmente a área da pecuária que estava ficando mais degradada, passagens degradadas em regiões planas. Isso tudo vai virar agricultura. Se não como o próprio pecuarista está fazendo, ele arrendando a terra para alguém. Essa agricultura, aparentemente, com essa integração lavoura-pecuária, demanda bezerros. E vai continuar demandando bezerros, aparentemente. Porque ele é muito eficiente para engordar, para recriar e engordar bezerro com as pastagens novas. Então, nós estamos numa realidade aí. Agora, ao mesmo tempo, eu começo a perceber que com bezerro muito caro, já tem gente começando esse ano a falar em reter matriz, a nova procura por touro. Que tamanho vai ser isso? Não sei responder, não, mas eu acho que nós vamos de novo fazer ciclos. Agora, esses ciclos, não vamos ter nunca mais um bezerro trocado a 3, 4 por 1. Isso eu não acredito. Agora, não sei exatamente até onde vai isso. Alô? Áudio desligado. Meu? Oi, tá me ouvindo? Eu tô. Ótimo. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, estamos ouvindo bem. Acho que era eu que estava com o áudio. Positivo, São Antônio, positivo. Perfeito. Tá. Antônio, eu estava comentando que a gente tem percebido em alguns projetos que a gente atende, em algumas fazendas, que o pessoal que produz bezerro, que antes só produzia bezerro e vendia eles na desmama para o mercado, estão começando a pensar nesse completo. A gente já percebe que tem alguns sinais no mercado que o produtor, o criador de bezerro, está começando a perceber que o mais difícil ele faz, que é produzir um bezerro, né? Tem que dar tudo muito certo para um bezerro cair no chão e chegar até o período da desmama. E que fazer a recria e a terminação não é tão complexo, apesar de ter todos os riscos, mas ele consegue ir ajustando a área dele, o projeto dele e fazer a própria terminação desse animal, levar o animal até para baixo. Você já faz isso há algum tempo, né? Você já percebe isso? Isso foi antes? Foi, vamos dizer assim, um filho do mercado, que vocês perceberam isso lá atrás já? Porque isso é uma coisa que está acontecendo recorrente agora. Muitos projetos de cria que eu tenho acompanhado estão levando esse animal a partir de agora até o abate, pressionando mais ainda o preço do bezerro para quem é recriador e terminador. Você acha que isso é uma tendência? A decisão que vocês tomaram também foi acertada? Eu queria ouvir um pouco do a respeito disso. Não, na verdade, o que eu percebo, primeiro, nós fizemos isso para, na verdade, diminuir riscos.
Então, quando você tem a operação ciclo completa, você diminui o risco. Quando você está muito ganhador no bezerro, você pode ser perdedor na terminação, que ainda assim você está vivo. E quando você está muito ganhador no boi gordo e judiando muito no bezerro, você também se sustenta com a outra ponta. Então, na verdade, é uma conta de equilíbrio isso, muito mais que outra coisa. Agora, que os prazos e os ciclos estão cada vez mais curtos é inegável. Então, eu não tenho mais um boi de 4 anos. Então, a sensação que eu tenho é que daqui para frente, o que claramente vai sumir é esse recriador que comprava um bezerro, tinha um tempo de todo mundo para vender um boi magro. Só que ele comprava um bezerro de 6 a 8 meses e vendia um boi magro de 3 anos. Então, ele tinha lá com ele 2 anos e meio, há 15 anos atrás, para fazer essa etapa. Hoje nós estamos falando em boi de 24 meses, de 20 meses, de 26 meses, de 30 meses. Um boi de 30 meses está ficando um boi velho, via de regra. Então, essa etapa virou uma etapa de 2 anos, 1 ano e meio. Não dá para você assumir o ágio, comprar ele e vender ele com ágio para terceiros, porque o boi magro não tem espaço para ter muito ágio. Acho que esse setor de recria vai ter que se profissionalizar muito, ou ele vai sumir mesmo, vai virar um vendedor de bezerro, ou alguém vai fazer o ciclo completo, ou quem for comprar vai ser um sujicultor, vai ser um pecuarista, mas nós estamos falando agora de fato de agricultura mesmo. Atrás de boi, correr de boi, fazer essas coisas. E esse boi vai ter que comer rápido, então o ciclo mudou. Não vejo espaço para, como se fazia antigamente, você ficar longos tempos especulando do bezerro até virar boi magro. Não tem mais tempo de especulação, você tem que fazer muito eficientemente isso. Sim, isso deve criar uma pressão maior, principalmente para os lavoureiros, né, que entram. Eu acredito no futuro próximo aí que os lavoureiros vão ter que aprender a fazer bezerro também, né? Um cenário de médio prazo aí, a gente percebe essa pressão em cima do bezerro aí. Quem faz cria, aproveitando para acabar finalizando esse animal, né? Até para diminuir risco, como você comentou, né? Uma hora você está ganhando um lado, outra hora você está perdendo o outro e vai meio que equilibrando esse negócio como um todo, né? O caixa da fazenda como um todo. Mas, assim, a grande preocupação que eu vejo no futuro, como que isso vai se ajustar, né? Eu fico muito preocupado, Antônio, porque a gente vê valorização de valor de arroba de bezerro, de boi gordo, só que cada vez mais que essa arroba vai subindo, a gente tem, ao mesmo tempo, uma correção também dos custos, né? A gente acaba esquecendo, a gente só olha num faturamento da arroba do bezerro, do quilo bezerro, da arroba do boi gordo, mas esquece que os custos eles vão acompanhar essa reação do mercado, né? A minha grande preocupação é quando vir essa virada no mercado, né? Porque boa parte do pessoal entra intensificando, entra pondo tecnologia, entrando de cabeça no negócio, porque a rentabilidade está boa, mas no momento de virada do mercado, no momento que as coisas se apertarem, esses custos vão estar lá em cima, né? Eu acredito que a gente pode ter uma seleção no mercado, né? Tirando pessoas da atividade de forma muito rápida, nesses 5, 10 anos próximos aí, da gente continuar tendo essa visão só intensificar a qualquer custo, né? Entrar na atividade a qualquer custo, intensificar porque a arroba tá boa, mas esquece que isso é um ciclo, né? Concordo só parcialmente. O que eu enxergo é que, de fato, temos ciclos, de fato, quem não for eficiente vai ter uma troca colossal na pecuária nos próximos 10 anos. Quem não for capaz e eficiente vai ser jogado para fora. Agora, se você vai ser eficiente com alta, baixa ou média tecnologia, vai ter para todos os gostos. Você vai ter que ter o teu projeto e adequar isso muito bem ao teu projeto. O que vai acontecer, que eu acho que muito grave, e pode acontecer em alguns casos, mas aí, não para o mercado como um todo, mas para cada qual per si, você estar inadequado. Quer dizer, o que eu falo é que você ficar na linha do T no tênis, você fica no mata-burro ali, você nem está na rede, nem está no fundo, você nem está fazendo bem feito o beabá, o feijão com arroz, de uma maneira muito simples, e nem está fazendo alta tecnologia. Você está gastando com alta tecnologia e produzindo com baixa tecnologia. Essa é a receita clássica para você quebrar. E vai ter muita gente fazendo isso, infelizmente. Então, é bom você tratar boi? É bom você dar comida para boi? Bom, é bom se você comprar barato, se for eficiente na ração, se você for eficiente na compra do bezerro, se for eficiente na venda do boi. Se você não for isso, e acelerar o processo, mais rápido você quebra. Na cria, a mesma coisa. Se você ficar só pondo touro,
com uma vaca para cada 2, 3, 4 hectares. Ou você tem um custo muito baixo, ou também você não vai ter produtividade. Agora, se você consegue intensificar muito, vai fazer em ATF em tudo, você não está com estrutura para isso, vai se preparar e não fizer bem feito, também você vai ter um custo sem produção, que também é complicado. Eu acho que esse mercado vai se adequar em muitas coisas. Por quê? Porque, primeiro, tem gente entrando nova no mercado. E, segundo lugar, é que nós temos que enxergar o sojicultor, na minha concepção, de uma maneira que você não está enxergando, que eu estou. É que, na verdade, o boi não é dinheiro para ele. O boi virou remédio para a lavoura. Essa é uma enorme diferença. Se o boi der um troquinho para ele, mas melhorar a produtividade da lavoura, isso muda completamente a conta dele. Então, ele achou uma maneira de tirar nematóide, de tirar outras coisas, que eu percebo isso agora, mas isso é uma mudança muito recente. Nós estamos falando disso com mais violência tem 3 anos, 4 anos, não é mais que isso. Qual a consequência disso daqui a 10, 15 anos? Não sei, mas acho que vai ter muita consequência. É verdade, Antônio. Isso aí faz uma diferença tremenda, né? O benefício que a pecuária traz para a lavoura é enorme, né? Em termos de aumento de produtividade, diminui risco também, né? Apesar que complexa um pouco mais o sistema de produção da fazenda, mas eu acho que os benefícios ainda compensam toda essa complexidade que é criada, né? Antônio, falando um pouco mais agora da fazenda, caindo para dentro da fazenda, eu queria que você abordasse para nós e apresentasse, no primeiro momento aí, a ideia de produzir bezerro no Pantanal. Quais são as maiores dificuldades que vocês têm lá? Quais são os maiores desafios nesses 40 anos produzindo bezerro no Pantanal que vocês enfrentaram? Como que o produtor cria hoje no Pantanal tem que pensar a fazenda? Qual que é a tua visão a respeito de fazer bezerro no Pantanal? Quais seriam os pontos chaves aí para você poder trazer para a gente? Olha, independentemente de estar no Pantanal, eu vou falar bastante do Pantanal, mas, na verdade, de novo, eu acho que as pessoas têm que adequar o seu projeto à sua realidade. O que você tem hoje, infelizmente, no mercado, é muito vendedor de pacote pronto. Só que, às vezes, o pacote pronto não é para você naquele instante. Então, você tem que, de fato, tentar adequar o que você tem à sua capacidade. Vou dar um exemplo. IATF. IATF é bom fazer? É ótimo. Você tem algo contra IATF? Eu nada, faço IATF em larga escala. Mas a IATF é uma etapa, você tem que estar pronto para ela. Você tem que ter os piquetes, tem que ter os currais, tem que ter estrutura, tem que ter o seminador, tem que ter, de fato, muito bem montadas as maternidades. Se você não tiver essas maternidades muito bem feitas e muito bem montadas, você não tem como fazer uma boa IATF. E os resultados serão péssimos. Se você não tem... Se você pegar 100 vacas e levar no curral, chegar a 90 no primeiro dia, no segundo manejo você chegar a 80, se você deixar bezerro guacho, que ficou para trás, tudo isso te carece muito. Então, qual é a vantagem de IATF? A vantagem de IATF é que você vai ter bezerros melhores, com uma genética melhor, se você souber que genética você está escolhendo, para que você está escolhendo. Agora, certamente você vai ter custos maiores. Por exemplo, tem custos da IATF que ninguém fala. Um custo enorme de IATF que ele te acaba com os teus pastos em volta do curral. Por quê? Porque você não consegue fazer manejo de pasto. Você tem que fazer IATF bem feito, você tem que ter lotes pequenos, lotes de 100, 150. Portanto, você não consegue, em plenas águas, unificar lotes. Ou é mais difícil unificar lotes. Então, como tudo, na pecuária, na agricultura, na cria ou na engorda, tudo são escolhas. E tudo tem prós e contras, e o que eu dou conta de fazer e o que eu não dou conta de fazer. E se eu fizer assim, quais são os prós e quais são os contras? Se eu fizer assado, quais são os prós e quais são os contras? Nós implantamos IATF hoje, fazemos IATF em todo o gado, fazemos em 15, 16 mil vacas, mas isso foi um processo, isso não começou da noite para o dia. E isso você foi adequando até chegar lá. É bom, eu acho ótimo, eu não tenho nenhum problema contra isso. Agora, no Pantanal, você tem pastos grandes, você tem piquetes grandes, você vai fazer isso? Eu acho que tem a chance de tomar um prejuízo grande. Agora, você pode fazer isso com parte do teu gado? Faça. Pode fazer isso com um rebanho mais fácil? Você vai fazer primeiro com as solteiras? Vai fazer com as paridas do cedo? Você escolhe. Você pode fazer com as paridas do cedo para uma finalidade. Você pode fazer com as paridas do tarde para outra finalidade. Enfim. Acho que agora, no Pantanal, o que acontece nas fazendas? O que a gente foi descobrindo ao longo do tempo? É que é muito difícil você avaliar cada item. Então, hoje, o que nós entramos num programa de melhoramento genético
e chegou à conclusão que, para nós, qual é o melhor bezerro? O melhor bezerro que nasce. Aquele que não nasceu não serve. Então, primeiro de tudo, se é este o critério, o primeiro critério para um criador é fertilidade. E o que um criador fica com ele na fazenda por muitos anos? Com a fêmea. O macho ele vende, mas a fêmea é a ferramenta dele. Então, na minha concepção, você tem que pensar o que você quer. Um criador deve pensar sempre na fêmea mais adequada para o seu pasto possível. Então, nem sempre o bezerro desalmado mais pesado é o ideal para uma fazenda de cria. Pode ser, pode não ser. Nem sempre a maior lotação é a melhor, a não ser que você tenha alguns mecanismos para poder trabalhar isso. Agora, uma lotação muito baixa também, se você tiver um custo de manutenção ou um custo fixo muito alto, te complica. Então, de novo, você tem que adequar cada pedaço do filme no que você puder fazer. No nosso caso, nós fomos fazendo os pedaços e hoje em dia, na nossa seleção, primeiro de tudo é fertilidade, segundo é precocidade e depois ganho de peso e outras coisas mais. Mas eu acho que ele tem que ser um animal muito precoce e muito fértil, para quem tem vaca, para quem tem fêmea. Agora, esta fêmea deve ser leiteira, deve dar muito leite ou não? Qual é o ambiente que você tem? Que condição você tem? Que estrutura você tem? Porque para você dar leite, você vai ter muita exigência e vai roubar da vaca. Ou você tem muita comida para essa vaca e pode dar leite, ela pode dar leite e ciclar e enxertar, ou se você tiver redução de comida, cuidado com excesso de leite. E quando eu falei excesso de leite, nunca é faltar leite, mas não sei. De novo, assim, são muitas realidades. Uma fazenda no Pantanal é uma realidade, uma fazenda que vai trabalhar o tempo todo com capim e lavoura é outra realidade, e cada um vai ter que montar o seu projeto de acordo com a sua realidade. Perfeito, Antônio. Excelente análise. Outra questão também, Antônio, a gente percebe que dentro do Grupo Resende, os gestores, os gerentes que estão à frente das fazendas já estão um bom tempo dentro do grupo, né? Não são aventureiros que estão de passagem, né? São pessoas que estão lá trabalhando já há muito tempo, né? Que já conhecem o projeto, fazem uma história de vida dentro do grupo. E não é fácil fazer isso um tamanho de rebanho como esse, uma movimentação grande que vocês têm de rebanho, colocando tecnologia para produzir tudo. Eu queria que você abordasse para nós como conduzir um projeto desse tamanho, dessa magnitude, né? Com tanto envolvimento de tantas pessoas e com o envolvimento de muitas tecnologias, desde a cria até a terminação. A gente vê vários momentos a tecnologia sendo implementada. Isso exige uma atenção muito especial da equipe que está executando isso. Como que é o modelo que vocês trabalham hoje por essa gestão de gente, de pessoas, para conseguir fazer isso rodar? Para quem sabe que hoje nós fazendo, o maior gargalo que a gente tem de fazenda no Brasil inteiro é mão de obra, né? Quando tem, é mal qualificada, tem pouco comprometimento, enfim. Vocês estão trabalhando essa questão de mão de obra nas fazendas para continuar caminhando o projeto nesse todo, pensando nos próximos anos para frente, sem deixar de produzir bem. Como que é esse trabalho de gestão de equipe, desde o peão, capataz, gerente, como vocês trabalham e pensam a questão da mão de obra nas fazendas? Olha, ser sincero com você, na sofrência. Sofrendo e sofrendo. Nós temos uma coisa assim, nós temos uma equipe, nós decidimos lá atrás, nós temos uma equipe nossa, para nossa sorte, que são os gerentes, os capatazes e o nosso gerente geral, que são muito antigos e que conseguiram comprar a ideia, o espírito do que nós pensamos e planejamos. Então, eles de fato vestem muita camisa e isso funciona bem. E isso nos ajuda muito. Agora, o restante é muito difícil, porque é uma rotatividade muito grande, é uma troca de gente muito grande. No Pantanal eles estão isolados, os peões solteiros. É uma briga, porque o peão solteiro está lá isolado, ele acaba que quer sair. O casado também é complicado, porque tem a escola, tem a criança, tem a mulher dele que briga com a mulher do vizinho. Enfim, acho que a pecuária como um todo sofre mais do que os setores. E sofre mais por uma razão muito particular. Como ela é mais pobre, ela é a irmã pobre dessa história, ela paga mal. Ela pode pagar menos e exige mais mão de obra. Então, onde eu tenho um tratorista
está trabalhando com um trator de alguns milhões de reais na agricultura, eu tenho que ter N vaqueiros. Então, eu posso pagar caro para esse tratorista e a tarefa dele é muito objetiva. Você vai trabalhar com a colheitadeira e você vai colher. No nosso caso, a pecuária, não. Cada hora esse camarada está fazendo uma coisa, na cria, uma hora ele está vendo como é que está o touro, outra hora ele está pondo bezerro, outra hora ele está desmamando, outra hora ele está vindo fazendo maternidade, na outra hora ele está vacinando. E aí é isso, uma variedade constante de coisas e que você tem um sofrimento muito grande para a parte de baixo. Agora, nós procuramos, além de fazer nosso planejamento, nos aconselhar com uma série de assessores. Fomos procurando ao longo do tempo assessoramento. Hoje em dia, por estarmos na Deltagen, que é do SEIP, mais até do que do PO, eu tenho, como sou diretor da Deltagen, eu tenho um relacionamento muito bom com todos os demais fazendeiros e conectados da Deltagen e outros diretores, então aí tem uma troca de experiência muito grande, de problemas que todos nós enfrentamos. Agora, a mão de obra da pecuária, acho que é uma sofrência para todo mundo, não tem jeito. E este é uma das coisas que eu brinco que você tem que estar preparado para implantar tecnologia de acordo com aquilo que você tem, de estrutura física, de curral, de cerca, de tamanho de piquete, de distância e tal, e humana. Porque também é isso, por exemplo, quem está num Pantanal mais distante, o meu Pantanal é um Pantanal muito próximo da serra, relativamente próximo da cidade, então está mais fácil. Quanto mais distante isso, mais difícil fica você implantar tecnologia. Porque a tecnologia vai depender cada vez mais de mão de obra. No nosso caso, por exemplo, além de inseminar tudo, o que nós temos que fazer é que nós temos que ver o nascimento, identificar o nascimento, identificar o link da mãe com o bezerro, ver que dia foi, pesar esse bezerro no instante que nasceu, para justamente poder ter critérios de avaliação. E isso exige ainda mais mão de obra, demanda mais gente. E aí é sofrendo e pedindo ajuda para os nossos assessores. Você é tenho hoje o Roger, tem o Álvaro. Essas pessoas também vão dando uma mão para nós, junto aos capatazes e aos gerentes, para ajustar esse gerenciamento. Agora, eu percebo uma dificuldade muito grande de preenchimento de planilhas mais complexas, as coisas todas. Você tem que ir passo por passo fazer uma burocracia danada, porque, de fato, a mão de obra nossa não tem muita escolaridade, inclusive. Então, hoje em dia, nós estamos fazendo tudo, trabalhar com software para você mexer, para você trabalhar, mais difícil fica, mas tem que enfrentar. Ok, ótimo. A gente percebe muitas fazendas fazendo esse trabalho mesmo. Eu vejo muitas fazendas no campo aí, e não adianta também o produtor, às vezes, querer fazer um mega de um trabalho em relação à obra, né? Fazer um investimento alto em estruturação da fazenda, querer, às vezes, pagar mais, querer, às vezes, dar muito treinamento. Eu percebo que se isso não estiver bem estruturado, pensando a longo prazo, isso só vira barulho, né? Massa, barro, e cai naquela rotatividade e falta de comprometimento da equipe, né? Eu acho que o melhor modelo que eu ainda vejo rodando dentro das fazendas é você ter boas, vamos dizer, alicerces, né? Ter boas bases. Você tem um bom gerente, um bom capataz, e aceitar que parte da equipe tem rotatividade mesmo, que os caras vão estar de passagem e sem comprometimento. Você tendo essas bases sólidas aí, você acaba garantindo que, vamos dizer, o macro do projeto, do negócio, caminhar bem, né? Ainda na mão, né? Acho que sim, sem dúvida. Agora, e o que é mais difícil é que você tem que ter um projeto que as pessoas que estão trabalhando lá identifiquem o projeto e entendam o porquê estão fazendo. Todo mundo? Não é todo mundo que está lá embaixo, às vezes não está entendendo o que está fazendo, mas a tua gerência, o teu pessoal tem que entender qual é o fim, aonde você quer chegar. Porque se isso não tiver muito claro, às vezes cada um está correndo para um lado e daí fica mais difícil, entendeu? Então, eu quero chegar lá e por que eu quero chegar lá? Aonde eu quero chegar? Então, essa pelo menos para os teus capatazes, para os teus chefes de campo, para os teus inseminadores, eles têm que entender o que acontece aí. Então, porque, por exemplo, no nosso caso, como nós estamos todo gado em programa, todo gado é pesado, é avaliado 2, 3 vezes, é medido. E para que funciona isso?
E as pessoas têm que entender isso. Isso tudo funciona porque o que você vê num animal, que é o fenótipo, ele é uma somatória de duas coisas. Ele é a somatória da capacidade genética que ele tem, mais o ambiente. E eu tenho que ter um programa e tentar fazer isso o melhor possível para separar o que é cada coisa. Estatisticamente, tratar isso o melhor possível. Por quê? Porque o ambiente eu posso transformar um pouco, mas o que eu carrego, o que eu transmito, é genética, eu não transmito ambiente. Então, eu tenho que saber separar naqueles animais qual que é o efeito genético e qual que é o efeito ambiental disto. Então, para isso, você tem que criar critérios. Então, quais são os critérios? Eu tenho que igualar ao máximo possível as coisas. Então, você cria grupos de manejo, de tal forma que, igual no confinamento, é mais fácil no confinamento medir, porque, teoricamente, todos tiveram a mesma condição de alimentar-se. Todos tiveram à disposição a mesma água, a mesma comida. Então, bom, agora, se eu puser poucos metros de coxo, ou tiver um erro clássico, aí também, mesmo tendo todas as mesmas condições, uns vão conseguir, outros não, porque as condições estão inadequadas. Mas, se elas estiverem ok, bem dimensionadas e bem adequadas, eu posso dizer que o ambiente foi o mesmo para eles todos, para os animais todos. Portanto, o efeito é genético. Da diferença que eu quero esperar para qualquer dessas coisas. Então, é basicamente um programa vive de tentar medir isso. E isso na nossa fazenda melhorou muitas coisas, porque você começa a conseguir apurar melhor estatisticamente o que é causa e o que é efeito de cada dessas coisas, porque antigamente eu não tinha isso. Eu não tinha a menor condição de avaliar o que era causa e o que era consequência. Hoje em dia começa a ter. Então, os bezerros eu sei quem são os pais, quem são as mães, quando ele nasceu, com o que ele foi inseminado, com o que ele não foi inseminado. Todos os nossos touros, hoje, têm genotipagem, eles têm, portanto, eles estão identificados, eu consigo saber pelo DNA cada filho dele quem é. E aí, por aí afora vai, você começa a conseguir trazer mais coisas para dentro de você. Agora, tudo isso é mais avaliação, é mais caro, mas te dá mais produtividade. Agora, o duro é você gastar isso tudo e não ter o resultado, que às vezes a gente vê. E aí sim a coisa é bem complicada. Então, a gente foi implantando isso lentamente e até que chegou no todo. Acho que para quem for fazer qualquer melhoramento genético é isso. Agora, para quem for fazer cria, não precisa fazer um melhoramento genético. No nosso caso, nossa ideia inicial também não era essa. Acabou indo para aí. Mas o que a gente queria fazer era melhorar o nosso rebanho. Fazer com que ele fosse mais produtivo, mais eficiente. Então, nós colocamos, numerando todos os gados, identificamos todas as cabeças, e daí para frente você vai controlar tudo. Quem vai fazer sua cria pode beber genética, que eu brinco. O que é beber genética? Você pode beber genética desde comprar um touro até comprar um sêmen. Que sêmen eu vou comprar? O que eu quero? O que eu vou buscar? E aí você vai ter que sentar com o teu veterinário, com os teus assessores e ver qual é o teu projeto. Não tem outra alternativa. Agora, o que eu vejo muito é que nós estamos vendendo um pacote pronto de projetos. Sejam eles de genética, sejam eles de administração ou de gestão, que teoricamente encaixam para tudo. Um pacote de serviços também, que todo mundo quer vender, e que, na verdade, ele não se encaixa para tudo. Você tem que achar o projeto adequado para você. É igualzinho nós temos na agricultura. Na agricultura, eu tenho hoje... eu vou plantar... Eu tenho que fazer uma análise da minha fazenda e falar o seguinte: aqui eu vou plantar soja precoce, aqui eu vou plantar soja depois, aqui eu vou plantar milho, essa parte aqui eu vou fazer sojinha precocinha, porque depois eu já vou colher milho, aqui eu vou colher milho úmido, depois eu vou ter capim, aquele outro passo eu vou adubar mais, aqui eu vou adubar menos, onde tem mais fertilidade eu vou plantar primeiro, vou estar na chuva melhor, onde eu vou ter chuva melhor, eu vou talvez usar um adubo melhor e uma semente melhor para ter maior produção, aonde eu tenho um pedaço pior, mais arenoso, eu vou talvez jogar menos no semente de pior qualidade, vou tentar colher menos com milho. O agricultor está careca de fazer isso. Nós, pecuaristas, temos que fazer isso também. E eu acho que a gente faz pouco. A gente faz pouco porque os veterinários, os zootecnistas, vendem um projeto pronto. Esse projeto pronto não se encaixa, ele tem que ser um projeto estudado carinhosamente caso a caso. E para você estudar caso a caso, você tem que conhecer de fato a fundo a capacidade da fazenda, a
de solo, de investimento, capacidade de tecnologia que pode ser implantada e a disposição do proprietário. Isso é essencial. E é isso que eu nem sempre vejo fazer. Então, por isso que eu vejo alguém comprar um pacote pronto, que veio goela abaixo, ele se complica. Por um exemplo, acho que no Uruguai tem uma discussão muito interessante lá atrás. Se discutiu muito. O que eu quero? Eu quero adequar. Eu quero um animal, uma vaca adaptada ao ambiente, ou eu quero adaptar o ambiente a um animal ideal? Quando eu tenho só um confinamento, eu estou dizendo que eu adaptei o ambiente e então eu quero um animal ideal para aquilo. Mas na cria, isso não é uma verdade. Porque é muito caro eu adaptar o ambiente inteiro. Eu teria que adubar. E aí você faz o seguinte: se eu puser um gado muito exigente, por exemplo, que queria dar muito leite, eu posso ter problemas. Os projetos são cada qual o seu. Por um exemplo, me perguntam muito: você é a favor de marmoreio ou você é contra marmoreio? Eu falo: eu não sou nada. Eu acho que vê se se encaixa no teu projeto marmoreio, por um exemplo. Por quê? Porque marmoreio vai te dizer o seguinte: você vai ter que ter mais demanda de energia, você vai ter que ter mais gasto, esse gado vai ter que fazer mais gordura entremeada, portanto ele perde capacidades para outras coisas e vai ficando mais caro esse processo. Se você acha que você vai vender o teu, você faz a tua conta e traz para frente, eu vou vender minha carne especial ainda mais caro, segue em frente. Não vou vender essa carne tão mais cara, a quantidade que eu tenho não tenho, é um nicho isso daqui, então não faça. Agora, as coisas não são por si só boas ou ruins e não são para todos. Qual é o teu projeto? O que você quer? Você quer um boi de 25 arrobas ou você quer uma novilha que enxerta aos 14 meses? Essas duas coisas elas não são compatíveis. Eu não posso ter um boi de 25 arrobas, de 28 arrobas, que é tardio, com uma novilhinha precocinha. Essas duas coisas elas não se trombam. Então, de novo, são sempre escolhas de prós e contras, prós e contras. Eu tenho que adequar os prós e contras a cada projeto. Qual é o meu projeto e o que eu quero com isso? E é isso que eu tenho visto, é que acontece que todo mundo quer vender um pacote pronto. Este é o melhor sêmen. Para quem? Certamente não será para todos. Será para algumas realidades, não para outras. Esse é o melhor touro para algumas realidades, não para outras. Basicamente é isso que eu diria. Então, nós enfrentamos esse dilema o tempo todo e fomos discutindo até chegar ao que a gente acha. No nosso caso, nós queremos um gado que seja muito precoce, muito fértil e que tenha um bom padrão de engorda, mas ele não é o que mais engorda. Agora ele acaba primeiro, ele vai acabar com 22, 21, 23 arrobas com 20 e poucos meses. É uma escolha. Mas quando eu faço isso, eu também tenho a novilhinha que está pronta mais cedo, que enxerta mais cedo. Agora, eu não consigo... Podemos estar lá na frente, daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos, discutindo uma outra pecuária completamente diferente. O dia que nós tivermos sêmen sexado de altíssima qualidade. Que hoje não temos, estamos longe disso. Por quê? Porque aí eu vou fazer macho muito pesado, macho para confinamento e fêmea para minha fazenda. Mas hoje, quando eu faço, eu tenho que saber o que eu vou ficar, eu como criador. Muitas vezes, se eu tiver a desmama mais pesada do mundo, eu ficarei com uma fêmea também tardia. Eu tenho um macho muito pesado, mas eu talvez tenha uma fêmea que não se adeque. E que talvez não enxerte nem aos 14 e nem aos 24. É uma questão de fazer conta. Por um exemplo, outra realidade, qual é a disponibilidade de capim, de qualidade de capim que eu tenho? Por quê? Porque, na verdade, o gado consome de acordo com o que ele necessita, com o seu frame, com o seu tamanho. Ele precisa de uma taxa de mantença. Uma taxa de mantença, uma vaca de 450 quilos é uma taxa de mantença, uma vaca de 650 quilos será outra. Qual é o capim que você tem? Qual é a condição que você tem? O que você vai oferecer para ela? Essas são as perguntas que eu entendo que cada qual deveria responder. Não sei se clareou alguma coisa, só confundi. Não, perfeito, Antônio. Foi excelente a colocação. Eu gosto muito do modelo de gestão que você e o Zé toca as fazendas. Eu acho que é um dos modelos que mais eu vejo nas fazendas que dão certo, que crescem. É esse modelo de gestão investigativo, sabe? De toda tomada de decisão que vai ser feita é muito investigada, né?
tudo que pensa em se fazer não é por modismo, nem por ouvir falar, ou porque saiu em algum lugar, ou alguém disse, não. Tudo que eu vejo vocês implementando, fazendo na fazenda, primeiro é com muita desconfiança, né? Primeiro com muita desconfiança em relação se realmente isso se enquadra ou não dentro do projeto. E depois com muita investigação. É uma das coisas que a gente está buscando cada vez mais informação a respeito de implementar. E terceiro, depois levantando dados, né, para saber se realmente isso agrega de alguma forma ao projeto. Então, isso, apesar de ser trabalhoso e às vezes demorar um pouco para você ver o retorno de tudo que você está fazendo, mas quando vê é sólido, né? O teu caminho, às vezes pode ser até um pouco mais lento, mas ele é mais sólido, né? Você faz a fazenda crescer ao longo dos anos, né? Em vez de ficar se aventurando e dando aquelas guinadas que muito pecuarista dá, né? Começa um projeto porque pegou um pacote lá e bate cabeça, abandona, depois começa outro, abandona, depois começa outro. Essa ciclicidade de ir, vir e voltar o tempo todo, isso gera um desgaste na equipe, na empresa, no caixa, no geral, né? Essas coisas o momento de tomar decisão, sobre muita, vamos dizer, confiança no que está se fazendo, é uma das coisas que eu mais admiro dentro do Grupo Resende, né? Nada é empiricamente tomar decisão, que eu acho, eu gosto, alguém falou. Isso é formidável. Eu não sei, Welton, basicamente o que eu aprendi ao longo desses 40 anos foram duas coisas. Primeiro, tudo tem prós e contras. Você tem que tentar pôr na balança. Você pode até não conseguir avaliar todos os prós e todos os contras, mas não tem almoço de graça. Não tem nada que você só ganha-ganha. Eu ganho aqui e perco aonde? Se a gente conseguir pensar nisso para tudo, melhora a nossa chance de acertar, entendeu? Porque é isso, eu ganho aqui e perco aonde? Eu perdi mobilidade, ou eu perdi capital, ou eu perdi... Não tem operação que é fácil, que eu só ganhe e é feito assim. Ao longo da minha vida, eu nunca vi operação ganha-ganha. Então, você tem que fazer escolhas entre os prós e contras. E de vez em quando, você erra o rumo, volta para trás e ajusta de novo. Você escolheu errado, mas tem que ser nessa base. E algumas decisões são para muito tempo, né? Então, nessas decisões que são para muito tempo, tem que ser lentas. Por exemplo, genética é uma delas. Você não está num jet ski. Você está num transatlântico. Você tem que virar o teu rebanho inteiro no transatlântico. Tem que virar ele lentamente. Não dá para você dar um cavalo de pau para cá, um cavalo de pau para lá, que se você passar 5 anos dando cavalo de pau, você não foi a lugar nenhum. Morreu. Perfeito, concordo 100%. Antônio, eu queria que você explanasse para nós, eu vou fazer essa pergunta e queria que o pessoal começasse a participar também, a fazer perguntas, só abrir o áudio aí, fazer pergunta para o Antônio, colocar o ponto de vista de vocês, então, pessoal, vocês estão na liberdade de poder participar aí, fica à vontade para perguntar. Eu queria só, antes de abrir para o pessoal fazer os questionamentos, a participação, para a gente interagir mais, que você explicasse para nós, Antônio, a diferença aí da genética de touro PO para um touro CEP, como que isso impacta dentro de um projeto de uma pecuária, de uma fazenda que vai trabalhar com recria e terminação. Eu queria que você falasse para nós dessa explanada de forma geral, nessas duas linhas aí de conduta da genética. Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas confundem algumas coisas. Na verdade, uma genética, ela é feita de um programa. Os programas são com esforço o tempo todo de separar exatamente isso. O que é o efeito de uma coisa e de outra, porque eu só transmito a genética, não é o ambiente. Quanto mais apurado for esses dados, melhor é. E o que aconteceu é que por que criaram 3, 4, 5 associações diferentes de gado? Basicamente porque nós temos uma bobagem lá atrás, na minha cabeça, que foi criar um índice. Um índice é um ponderal de várias notas. O que são essas notas? As notas são o que a gente chama de DEPs. Não sei se eu ouviu falar em DEP. DEP é diferença esperada da progênie. É aquilo que eu consigo estipular que os filhos herdarão dos pais. Esses cálculos são matemáticos inicialmente, e hoje em dia você tem, para corroborar esses, ou para reforçar esses dados, você tem genômica, ou seja, você tem DNA apontado junto com a matemática. Mas vamos voltar à matemática. Basicamente, o que você tem é medir, dá para esses grandes grupos estatísticos, todos os programas fazem isso, e você vai ter uma série de DEPs, ou seja, o que eu espero de diferença de resultado para cada característica. Crescimento, engorda, precocidade,
carcaça, musculatura, enfim, e outras coisas fetais. Quem melhor mede isso hoje é o holandês, que só tinha que medir leite. Ele media basicamente quanto a vaca come e quanto ela dá leite, quanto a vaca come e quanto ela dá leite. E depois ele passou a medir mais duas outras coisas. Se ela tinha mastite ou se ela não tinha mastite, se ela tinha carrapato ou ela não tinha carrapato. E carrapato mais no Brasil, porque nos climas frios não tem. Então, quanto menos coisas eu tiver que medir e melhor a qualidade do que eu medir, melhor será a minha base estatística para fazer as ponderações. Quem faz essas bases estatísticas, esses cálculos todos, são os geneticistas, não sou eu. A gente informa para eles e procura entender esses dados. Agora, a diferença dos programas é que cada um deles, para chegar no índice final, deu pontuações ou deu ponderações diferentes. Um deu mais ponderação para ganho de peso, outro deu um pouco mais de ponderação para fertilidade e precocidade. É como se imaginássemos que nós tivéssemos alunos numa escola, numa sala de aula, numa universidade e com várias salas de aula. O que nós temos que comparar é que dentro de cada sala de aula eles tiveram o mesmo professor, tiveram tudo igual. Quem foi melhor nas provas? Esses serão os melhores para aquelas provas. A diferença, primeiro, é essa. Depois, no caso do gado SAPE, nós fizemos, a coisa foi avançando e nós estamos fazendo análises genômicas. O que é uma análise genômica? A genômica não é nada mais do que você descobrir aonde estão, na cadeia genética, aonde estão os marcadores para determinadas características e comparar o resultado disso com um enorme banco de dados que você vai fazendo um uma relação causal entre causa e consequência. Causa e consequência, e você vai conseguindo juntar essas duas coisas assim. Toda vez que eu perceber que tem essa situação assim no DNA, via de regra, ele desempenha assim. Quando ele não tem, desempenha assado. É como se você dissesse para mim, nós temos uma estatística, eu só tenho o DNA. Se eu não tiver só o DNA e mais nada, não resolve nada. Agora, se eu tiver o DNA e tiver uma análise de quem teve câncer e quem não teve câncer, depois assim, olha, quem tem câncer tem um DNA assim, tem mais probabilidade de ter câncer do que quem não tem. Então, na verdade, quando a gente fala em genômica, é isso. Agora, isso aumentou muito o que a gente chama de acurácia, ou a assertividade do que nós estamos falando. A probabilidade de ele transmitir aquilo mesmo. Acho que isso tudo está avançando muito, muito. E nós fazemos uma genética que, um esforço de na verdade, tentar acasalar vaca por vaca. Cada vaca nossa é acasalada de acordo com suas características, de acordo com seus dados, de acordo com isso tudo. Roda um programa para ver com cada touro o que seria o melhor, o que não seria o melhor. Aí vai dar seus filhos. Quando a gente faz uma conta estatística, a gente supõe sempre, para cada característica, que ele herdou metade do pai e metade da mãe. E você segue fazendo a conta estatística por aí afora. Quando você vai para o genômica, você percebe que para cada característica ele herdou mais do pai ou mais da mãe para cada caso. É exatamente por isso que nós temos irmãos próprios, do mesmo pai e da mesma mãe, com características diferentes. Por quê? Porque herdaram coisas diferentes. E, portanto, eles só podem transmitir aquilo que herdaram. Quando eu consigo saber via genômica o que cada um herdou, isso facilita e melhora muito a qualidade dessa informação. Ele não transforma um animal. As pessoas também têm uma ilusão. A genômica não transforma um animal em bom ou ruim, ou nada disso. Ele só tem uma leitura mais clara do que ele vai transmitir, para o bom e para o mal. Então, quem compra, compra com mais certeza que está comprando uma coisa boa ou ruim para aquela característica. E, de modo geral, o que você tem nos animais é uma mescla de características, são várias. E também não dá para você somar e ter características positivas para tudo, porque não dá. Na verdade, não dá para você ser muito, muito precoce, não dá para ser baixo e alto ao mesmo tempo, não dá para ser gordo e magro. Você tem que escolher as coisas que você quer e você vai mais para uma tendência do que para outra. E aí, de novo, você que vai comprar genética, que vai fazer cria, escolha aquilo que você acha que se encaixe ou que se adeque melhor à sua propriedade, ao seu projeto. Eu estou à disposição para ajudar quem quiser nisso, falar como quiser, ajudar. Mostro na fazenda, esse ano não pude fazer, mas ano que vem foi um dia de campo, isso eu mostro claramente. Agora, de novo, cada um vai ter que ir com o seu veterinário, ou com o seu zootecnista, e enxergar aquilo aonde quer chegar e como quer chegar. Mas a genética é feita para isso, é só uma ferramenta muito boa para a gente chegar mais rápido nas coisas. Ok, beleza, Antônio. Tem alguém que quer fazer uma pergunta, alguma participação, pessoal?
ligar o áudio aí, fica à vontade para fazer uma pergunta para o Antônio. Eu gostaria de saber qual o índice dos bezerros na fazenda dele. Oi, Cícero, pode repetir? Eu gostaria de saber qual o índice de mortalidade do bezerro na fazenda dele. Tá. Pois é, depois de nascido, eu tenho, entre o toque e a desmama, eu tenho uma perda de mais ou menos 10%. 3 a 4%, até 5%, dependendo do ano, é aborto. E os outros 5 a 6% é bezerro que nasceu e morreu. Ou porque a mãe não deu conta, ou porque a onça pegou. A onça, no meu caso, representa 1,5% da minha bezerrada, vai para a onça. E não tem o que fazer. Então, e esses índices eu já tentei melhorar, mas chega num certo patamar em que é contraprodutivo você querer melhorar muito. Daqui a pouco você está gastando 4%, 5% a mais de bezerros para tentar colher 2% a mais. Então, tem uma ponta que daí para frente você não consegue. Eu já tenho feito todas as vacinações, tenho feito as vacinas de BR, BVD, isso tudo, que também era uma causa de morte. Quem está no Pantanal, eu acho que tem problemas mais sérios com outros clostídeos, com outras coisas, enfim, e tem que estar pronto para brigar com isso. Mas eu não consegui baixar muito isso, não. Baixar mais que isso, não. Desses 10%, quanto por cento é falta de conhecimento do peão? Por culpa do peão, que não pegou na hora, a bicheira pegou, entendeu? Você tem esse levantamento? Eu não tenho exatamente, mas eu digo o seguinte para você. Hoje em dia, como todos os meus bezerros são brincados no dia do nascimento, e eu ando na fazenda, o meu capataz, o meu gerente anda o tempo todo, basta ele ver um bezerro de 2, 3 dias sem estar com brinco, ele já pode chamar atenção. Então, as minhas maternidades são brincadas, esses bezerros, no dia que nascem, e são pesados no dia que nascem. Então, eu diria para você que esse erro, no meu caso, é baixo. Posso ter outros, mas esse é bastante baixo. Porque quando ele é brincado, ele é tratado. Doenças de umbigo, por exemplo, se você passar uma semana, 4, 5 dias, esses índices aumentam muito. Eles eram maiores no meu caso, a qualidade da maternidade aumentou. Então, eu acho que este não é o caso. Isso diminuiu muito. Outra coisa que diminuiu muito na minha fazenda foi curso. Praticamente não tenho. Mas, agora... De todo jeito, tem sempre uma vaca que abandona, tem sempre um bezerro que nasce guacho, tem um que vai pular o corguinho e fica, enfim. E aí isso dá 4, 5% mesmo. Os outros todos sumiram aí entre a gestação e o parto, né? Porque você tem 1 a 2% também de parto, de morte no parto, no meu caso. E morte no parto porque eu estou com um animal cada vez mais precoce. Então, eu estou com muita novilha parindo com 14, 15 meses, enxertando com 14, 15 meses e tendo o primeiro parto não com 36 meses, mas com 24. E às vezes ela está tendo o segundo parto com 30 e poucos meses. Então, esses índices de morte aumentam. O Elton, eu queria fazer uma pergunta. Sim, cara. Ô, Antônio, você comentou que vocês trabalham com identificação, né, com brinco em todos os bezerros. Lá na nossa propriedade, a gente está trabalhando com identificação individual, né, com software e brincos eletrônicos, sistema de cria também. E a gente está com uma dificuldade muito grande em fazer o link do bezerro com a mãe, por exemplo. Eu queria uma experiência prática sua, assim, de manejo ali de hora do nascimento, para colocar o brinco e no mesmo momento já ter já conseguir fazer a linkagem com a mãe do próprio bezerro ali, seja na remanga, seja no pasto, né? Então, algo nesse sentido. Vamos lá. Eu apanhei que nem cachorro grande nessa história. Apanhei grande. Já estamos fazendo 15 anos comigo. Apanhei muito. Primeiro, se você não tiver um software de identificação, vai ter muito erro. Não é um pouco de erro, é muito erro, porque o cara bota um arranjo no papel dele, um papelzinho qualquer, a porcaria da vaca, um número que depois vai passar para a secretária, passar para não sei quem, vai passar para não sei quem.
e nessa cadeia vai se perdendo. Ele anota, às vezes, 3, 4 vezes a mesma vaca para um bezerro. Então, o que nós conseguimos fazer hoje é que eu tenho software para isso tudo, software já tem alguns anos. Então, quando o cara linka, cada vaca que está naquele pasto, ele está no meu software. Quando ele linka o número da vaca, ele pega um brinco e vai ler o código de barra desse brinco e vai linkar com a mãe. Quando ele vai linkar com a mãe, ele tem que esperar com calma, a mãe tem que vir, chegar perto, ela está numerada nas costas, eu tentei só com um brinco, com números pequenininhos não vai, infelizmente tive que numerar ela grande nas costas, no lombo dela, para ele ver qual é o número dessa mãe, e ele vai ver se essa mãe existe, se ela está lá, se ela é daquele retiro. Então isso começou a melhorar muito, porque agora quando ele aponta isso, ele está lendo o número que não existe, vai falar assim, essa vaca aqui não existe. Ele vai lá ler de novo, agora ele chegou no número que existe, então ele vai ler de novo e fala assim, essa vaca já pariu, confere ela de novo. Mas o que eu tenho é que eu tenho uma base de dados com todas as vacas, e cada peão meu anda com o Elton já viu isso, é como se fosse um telefone celular. No telefone celular tem a base de dados de toda a fazenda, de todas as vacas da fazenda, aonde elas deveriam estar, quais são, aonde são. Foi software. Sem software, na base do caderninho, eu desisti. Passei 3 anos, falei, isso daqui é inútil, não vou chegar nunca a lugar nenhum. A qualidade disso é tão ruim que não serve para nada. Você, então, você basicamente teve que dar curso de TI para toda a peãozada, então. Um celular para cada um. O celular, sim. O software é muito intuitivo. Mas tive que... Na verdade, meu irmão que fez isso lá atrás. Meu irmão ele fez administração na GV, fez computação e trabalha com a gente em fazenda. Então, na época, eles desenvolveram um software que era para vários confinamentos, que também muita gente usou, e adaptou para nós para uma coisa que tem que ser ao vivo e a cores. Eu tenho que estar com isso e resolver na hora, seja no curral, seja no pasto, porque se eu levar o software, levar esses dados para minha casa para depois resolver, esquece. Eu lembro do pessoal da Gensis, do programa, assim, não, você volta lá e descobre qual é a vaca. Eu falei, volta lá o diabo, você nunca mais que você volta lá. Você está todo dia nascendo bezerro, você não volta lá e não vai saber quem é aquele bezerro de novo. Então, ou você resolveu isso naquele exato instante, ou você não resolve. Antônio, Elton, tá me ouvindo aí? Estou ouvindo. Estou sim. Ô, Antônio, beleza, Zé Flávio? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é um cara que tem uma grande visão no futuro. Alguns invernistas que faziam a terminação de bois estão tendo que se atualizar na questão de tecnologia de grãos. Alguns pecuaristas estão plantando na fazenda, até mesmo o Grupo Resende teve que, eu acho que, se adequar a isso aí. É isso aí, é o caso mesmo, é isso aí. Você acha que o pecuarista que não se adequar, ele pode ter um grande problema lá na frente? E você acha, igual você falou ali no começo, vai distinguir o cara que engorda o boi e o cara que cria. O cara da recria no meio vai ficar para trás. Você acha que os pecuaristas que não se adequar ao grão, você acha que ele vai ter que voltar para a cria para poder continuar na pecuária? Eu acho que talvez sim. E talvez vai ser isso que vai ajustar a coisa, porque, na verdade, primeiro de tudo, com essa coisa do grão, vai faltar bezerro. E em faltando bezerro, na verdade, quem tem um pasto barato e que produz uma arroba barata, ele pode pagar um ágio maior no bezerro do que aquele invernista tradicional. Ele não tem um custo tão barato por arroba, aquelas vai e volta do boi. Então, eu acho que nós estamos para ver uma revolução na pecuária e quem não for competente não ficará. Como é que vai ser exatamente essa revolução? Não sei te responder, mas eu não tenho dúvida que passa por comida, passa por pasto, passa certamente por agricultura. Isso tudo vai estar intermeado e assim, a pecuária como um todo sobreviverá e sobreviverá bem. Agora, alguns vão ser cuspidos no mercado. Talvez eles vão ter que vender as fazendas deles, vão ter que alugar, não sei. Antônio, considerando, aqui é Antônio também que está falando, considerando que você é produtor de reprodutores e muitos deles vão para centrais de inseminação, algumas contratações são feitas por centrais de inseminação.
Mas alguns animais crioulos seus já deram resultado bem superior a esses que são avaliados por programas que estão nessas centrais ou nas empresas que trabalham com melhoramento animal? Olha, é difícil te dizer porque, na verdade, a medição é ruim. O que eu quero dizer com isso? Eu só tenho um touro que não foi para a central, que eu coletei sêmen comigo mesmo e ele foi bem. Mas, afora isso, o resto, quando você tem um touro na monta, ele tem pouco bezerro produzido para você avaliar. Os das centrais tem muito, então a quantidade fica muito... Assim, a base que você compara é ruim. Então, você comparar quem tem 50 bezerros, 50 você pode dizer, isso aqui produz bem. Agora, quando você tem 10, 12 bezerros, puta, é difícil você dizer se produziu bem, se foi ele, se foi a vaca, se foi... Aí você tem que ter uma série de dados para poder comparar. Então, não sei te responder isso fácil, não. Tem touros que eu percebo que eu tenho... De vez em quando me vem informação ao contrário. Por exemplo, agora, esses dias me vieram da Agencis, que é o programa de melhoramento, me alertar que tem 3 touros que cobriram lá atrás, que hoje eu estou procurando eles. Eles estariam entre os 10 melhores do sumário. Agora tem que achar quem são esses 3. Então, sim, de vez em quando acontece isso. Vou procurar para ver se eu acho eles. Mas o problema todo é que você tem que esperar muito tempo para poder chegar a essa conclusão. Você tem que esperar o bezerro nascer, o bezerro ser avaliado na desmama e o bezerro ser avaliado no sobreano. E ser identificado. E para mim identificar, eu tenho que tirar, na verdade, por DNA. Então, como não faço em DNA em todos os bezerros, então eu não consigo avaliar 100% dos bezerros produzidos por a monta. Não sei se deu para entender. Alô? 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 Alô, alô? Estou com áudio? Estamos te ouvindo, Antônio. É que alguém interferiu aqui no meio, não era pergunta, não. Tá. Porque basicamente é isso, entendeu? Então é difícil você avaliar pelas quantidades. Agora me surgiram 2 ou 3 esses anos todos que são muito bons. Agora, de 100 tem 3 que são excepcionais. Que estariam melhores até do que os que são todos jovens. Essa, de fato, acontece. Tem um touro agora que quem comprou agora no meu leilão foi até o Felipe, com outros que eu acredito muito que vai ser um touro excepcional. E que não quiseram ele por uma bobagemzinha qualquer, porque Central também tem muito disso, não é o melhor touro. Às vezes o Central tem a mesma filiação, a mesma genética, o mesmo touro, com outra pessoa e não quer o teu, porque não adianta, não vai vender 3 filhos do mesmo pai. Então, essas coisas acabam acontecendo. Alguém mais uma pergunta, pessoal? Antônio, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês já experimentaram de brinco usar o RFID? Aquele identificador parece um arrozinho que o pessoal usa para identificar cachorro, porque tem ele para bovino também. Pois é, nós usamos ele lá atrás e não demos certo, mas eu acho que essa tecnologia melhorou muito, muito, e deve funcionar bem hoje. Agora, hoje que você tem botões da Allflex que já tem chip, tem tudo lá dentro, né? E esses botões melhoraram muito, eles caíam muito lá atrás, hoje em dia melhoraram. Eu acho que melhoraram o machinho, a qualidade do machinho nesses brincos, nesses botões, e diminuiu, eu acho, o tamanho e o peso dos codificadores para leitura de código de barras ou de transmissão, os transmissores. Então, eles estão durando muito mais. Mas eu não uso isso em larga escala. Tem gente que eu sei que está usando e não está tendo problema nenhum. Não, ok. Realmente o Allflex ele melhorou demais, tá? Excelente, realmente. Melhorou muito. Isso era muito ruim há uns anos atrás. O próprio brinco era muito ruim, porque o mercado também, quando surgiu o Sysbov, eu acho que o mercado, eles imaginaram que ia ser um mercado colossal e, na verdade, o mercado se restringiu. Então, quem imaginava que ia fazer brinco com qualidade para vender para um mercado de 200 milhões de cabeças, hoje em dia tem que se contentar com 5, 10 milhões de cabeças por ano que identifica. Então, custou a esse processo melhorar. Mas acho que eles chegaram a um plástico melhor, a um produto melhor, porque antigamente isso derretia e caía mesmo. Antônio, tem umas perguntas. Okay. Eu só fiz a pergunta porque eu vi que você também numera as vacas na posse, que normalmente a gente numera para, quando perder o brinco, já saber qual vaca que era, né, para não ficar perdido. Eu faço isso, mas eu faço muito mais do que isso. Eu faço para facilitar a identificação
da mãe com o filho, entendeu? Porque você de longe vê, porque se você ficar lendo o brinco, gerava erro. Erro do peão, entendeu? Ele confundia, era menor o tamanho, né, para ele ler. Porque eu tenho que ler no pasto no dia que nasceu, não no curral, né? No curral tudo é fácil, mas no pasto eu tenho que ler na hora. Certo. Antônio, tem algumas perguntas aqui do chat, o pessoal mandou. Uma delas foi o Pedro, me fez uma pergunta aqui no privado, pedindo para te perguntar qual a saída do recriador, o cara que só produz bezerro e que vai fazer recria, já que ele deve ser um dos caras que mais vai sofrer nesses próximos anos aí, se você enxerga alguma saída para esse recriador. Esse recriador está na mesma base do engordador. Ou ele põe arroba barata para cobrir esse ágio, ou ele está enrolado. E vai ter que pôr arroba barata. Como é que ele vai fazer para pôr essa arroba barata? Não sei. Vai ter, provavelmente, o recriador que também tiver lavoura, vai se dar bem. Se tiver uma pastagem adubada, vai se dar bem. Que tiver solo fértil, vai se dar bem. Agora, fora isso, aquele recriador de cerradinho fraco, esse cara está enrolado. Não sei o que ele vai fazer, não sei mesmo. Acho que vai sobrar para ele arrendar para agricultura. Esse cerrado fraco, alguém vai virar soja, vai adubar e vai virar. Ou ele vai fazer agricultura. Concordo. A dificuldade, é difícil determinar e saber exatamente, né, como que isso vai se comportar, né? O mercado se movimenta de acordo com várias variáveis ao mesmo tempo, né? É difícil determinar isso. Né? Nós hoje em dia somos dependentes da China, né? Nós, hoje em dia, por exemplo, somos totalmente dependentes da China. No começo, para mim, esse mercado está como esse está esse ano, é uma surpresa. Porque 70% do nosso rebanho é consumo interno. E com a Covid aí, com essa crise toda, eu imaginei que a crise ia pegar feio. A nossa sorte é que a China veio e suplantou isso, ou conseguiu consertar esse problema, né? Exato. Perfeito. Outra pergunta aqui que o Vitor está dando, nosso colega está perguntando, qual que é o protocolo de cura de umbigo de bezerro que você faz ao nascimento? Qual produto você utiliza? Basicamente, qualquer produto. O básico que precisa é iodo, muito iodo. Qualquer produto com iodo, ou só iodo puro, mergulhar uma canequinha no umbigo do bezerro para fazer a limpeza, resolve. Aí pode ser matacura, umbicura, o que você quiser, mas tem que ter iodo. Okay. Pode ser só iodo puro também. Perfeito. Outra pergunta que a gente tem também aqui do Rafael. O Rafael está perguntando se é realizado o desmame precoce lá no Pantanal. Se é feito, quais vantagens, desvantagens que você enxerga em fazer a desmama precoce? E eu já até falaria também do uso do CRIP também, vocês estão utilizando, como está sendo o uso dessa ferramenta. Vamos lá. Desmama precoce, eu acho que de novo você tem qual é o teu objetivo. A desmama precoce, no nosso objetivo, ela não se encaixou. Por quê? Porque, na verdade, ela não resolve, quando eu vou desmamar com 3, 4 meses, ela resolve muito pouco a menstruação de monta. Que o bezerro começou a nascer lá em outubro, novembro, quando eu for desmamar ele em fevereiro, já está no fim da estação de monta quase. Não resolveu. Então eu vou melhorar a vaca, mas para quem está num Pantanal lá embaixo, muito longe, que essa vaca vai ficar muito sentida ao fim e ao cabo, ok. Mas no nosso caso, eu não vi razão de ser, não vi utilidade. Eu estou vendo que a Embrapa está preconizando no Pantanal lá embaixo, e eu acho que para alguns casos é cabível. No nosso, não cheguei a essa conclusão fácil. Eu também não faço, por exemplo, a estaçãozinha, que muita gente faz, que é a estação de outono. Para mim, não me serve, a mim, pessoalmente. Quanto ao Clip Fill, eu estou usando, estou experimentando. Esse ano eu pus lá 10 passos, mais ou menos, em cada fazenda. Já estou no segundo, no terceiro ano, e eu não estou com uma conclusão boa, estou propenso a não fazer. Não concluí positivamente. Primeiro é que no Pantanal o porco come pra caralho essa porcaria. E depois, assim, nós temos que discutir que clipe nós estamos falando. E qual é o teu projeto, de novo. Nós estamos falando de um clipe de um proteico de alto consumo ou nós estamos falando de um clipe de ração à vontade? Se eu estou falando de um clipe de ração à vontade, eu tenho que saber qual é a sequência do meu projeto. Eu vou continuar a pegar esse bezerro que eu vou engordar na marra. E eu vou dar continuidade dele engordando. Se eu vou dar sequência e dar boa comida, talvez esse clipe tenha ajudado a antecipar o processo. Se eu der um clipe de ração e depois tirar ele para pôr num proteico, eu joguei fora esse clipe.
Esse clipe de ração eu acho caro. Tem uns projetos, eu conheço um do projeto, por exemplo, do Wilson Brockman, que faz lá no Mato Grosso do Sul, da Maragogipe, que é genial. Ele mata todos os bezerros dele, Angus, com no máximo 15 meses. Mas os bezerros dele comem até 1,5% do peso vivo. Então, você tem bezerro dele lá que no fim do clipe eles estão comendo 4 quilos e pouco de ração cada vez. Então, não é um clipe, é quase uma ração por bezerro. Alivia a vaca tem mais produtividade e o bezerro... Só que esse bezerro sai daí, ele segue com a vaca até 10 meses, porque ele está comendo muito mais ração do que está no bezerro, sai daí, vai para um confinamento com 10 meses, fica 5 meses no confinamento e sai com 500 quilos. Com todos os prêmios. É um projeto. Então, de novo, o clipe de acordo com que projeto, de acordo com o que você quer. Se você não vai dar sequência, agora no nosso caso, nós estamos dando um clipe com proteico. É muito trabalho para você ganhar mais 20 quilos, 15 quilos no bezerro, entendeu? Agora, de novo, você é vendedor de bezerro? Ou você vai vender quilo de carne? Faça clipe, paga a conta. Agora, você vai continuar com o teu bezerro? Como é que você vai continuar com ele? O que você vai fazer com ele? Aí tem que fazer conta, cada um tem que ver o que te interessa nesse caso. Ok. Antônio, outra dúvida que eu tenho também, queria saber a tua opinião. Eu tenho percebido que no campo, isso falando em termos de recria e de engorda, os números são muito próximos, os números que eu observo, o resultado final, não estou falando de lucro final. Os números são muito próximos entre um bom Nelore, um Nelore que vem num rebanho que faz seleção, que tem qualidade genética. Os ganhos em termos de lucratividade é muito próximo a um animal de cruzamento industrial, um Aberdeen Angus, por exemplo. Você produz na fazenda os dois tipos de animal. Você tem uma ideia a respeito, tem uma concepção, ou, vamos dizer, uma definição do qual tipo de animal, falando em termos de produção de carne, de lucro, qual você tem preferência? Tirando fora o lado genético de fazer reposição e tudo mais, mas pensando em produção de carne. Você que produz o cruzamento contra o Nelore. Se eu fosse o comprador de bezerro, eu diria que eu deveria comprar um Nelore, porque ele dá mais lucro um pouco do que o cruzado hoje. Porque a correlação de comida dele, custo-benefício, é melhor. Os prêmios do Angus sumiram. As carnes nobres do Brasil sumiram. É o que eu falo muito. Nós temos muita conversa de churrasqueiro. Só que o churrasqueiro, nós compramos carne para o sábado. Nós temos que pensar o resto da semana. E o resto da semana ninguém quer carne ou com marmoreio, ou chulepa não sei das quantas, o tibone não sei do que. Na verdade, é contra filé e é isso, entendeu? Agora, por isso que não tem esses prêmios todos. Agora, como criador, no meu caso, eu tenho uma mágica. A minha vaca mais fraca, ela daria um bezerro Nelore fraco. Quando eu ponho heterosa, dá um bezerro cruzado bom. Então é por isso que eu faço cruzamento, não é para a sequência do daí para frente. É para consertar o produto desta vaca que eu identifiquei, que esta vaca me produziria um bezerro Nelore mais fraco. A hora que você chegar nesse estágio, vale a pena por essa questão, não pelo resto. Como comprador, eu compraria só Nelore hoje. Tanto é que o quilo do Nelore hoje, nos leilões, está exatamente igual ou melhor do que o do cruzado. Não tem diferença nenhuma mais. Se tinha uma puta diferença, não tem mais. Verdade, isso é um comportamento. Vocês estão vendo a mesma coisa? Não, a mesma coisa, Antônio. De forma geral, eu tenho percebido no mercado que aquela atratividade que o animal de cruzamento industrial tinha se perdeu um pouco. Justamente por causa desses fatores, né? Tem um ágio maior, perdeu a bonificação no final da cadeia lá, e quando coloca dentro da fazenda, esse animal até ganha mais, mas também consome mais, né? Tem um custo maior. Quando você põe a última linha ali, o que sobra, elas por elas, ou as brincadas, às vezes até um Nelore de boa genética aí dá pau no cruzamento industrial, né? Pois é, mas a coqueluche não é mais o macho, é a fêmea. A fêmea tá fácil de conseguir prêmio, tá fácil de conseguir sinal verde, tá fácil de vender uma fêmea de 28 meses, 26 meses, com muito peso e com todas as características possíveis. Eu levo ela até 18 meses e põe no confinamento. Isso dá todos os prêmios possíveis, tá pegando mais preço do que um cruzado mal acabado. Sim, porque você pegar um macho e dar acabamento nele é mais difícil do que a fêmea. Verdade, bem isso. Pessoal, alguém mais tem algum questionamento aí, alguma dúvida, quer fazer alguma participação? Outra coisa, Antônio, outra coisa que eu tenho ouvido muito, o pessoal que compra bezerro Aberdeen, cruza de
agora com a Berdim, ele tem reclamado muito que o bezerro ele não para em pasto nenhum, entendeu? Então tem gente que começou a criar, fazer engorda, fazer confinamento, agora está voltando para o Nelore. Esse é outro fator que você tem mesmo. Eu pergunto para os meus capatazes, e o cruzadinho, onde é que ele está? Está onde ele quiser. Não fique. Não tem cerca que segura, né? Tem não. Agora acho que o Nelore melhorou muito de uns anos para cá. Muito. De modo geral, não é o meu ou o outro. A produção de Nelore melhorou assustadoramente. Verdade. O senhor Gilberto até comentou aqui que a gente está falando de uma forma geral das dificuldades que o mercado vai impor, que vai selecionar, que a gente tem que ser eficiente. É pura verdade que ele comentou aqui no chat. Nós estamos caindo na realidade, vamos dizer, do mundo real, né? Acho que a gente estamos vendo qual é a dificuldade, isso já boa parte do mundo, né? Boa parte da pecuária mundial já passa por essas dificuldades, os caras tiveram que buscar eficiência. O Brasil está passando por esse momento, dessa peneira, né? Nós estamos tendo que, nesse momento, acordar para essa pecuária mais exigente, né? De alto risco, com altos investimentos também, mas com maior dificuldade de tocar o negócio, e só vai ficar quem é mais eficiente, né? Quem realmente enxerga isso como uma empresa, né? Que é o que o Antônio frisou bem para nós até aqui, né? Pode complementar, Antônio? Quer complementar? Não, acho que é exatamente isso. Antônio Carlos, boa noite. Boa noite, Mário da Fazenda Santa de Virgens. Opa, tudo bom, Mário? Tudo. Bacana aí as tuas observações, os teus comentários, muito vem acrescentar para a nossa pecuária. Um problema que a gente vê hoje, que você citou aí, e que acho que foi pouco debatido aqui, o problema que nós temos é com o pessoal dentro da fazenda hoje, né? Qualificação, ter mão de obra mais qualificada. E você tem pensado, eu tenho pensado muito nisso, como mudar e como poder melhorar, né? E uma das ideias que a gente assim, vem falando, vem tendo, é concentrar para dar melhor condições para o pessoal, concentrar o pessoal todo no local, melhorar para que você consiga fazer boas casas, né? Ter uma condição boa de vida para esse pessoal, de moradia, enfim, né? De dar condições melhores para ele. E a gente, ao invés de ter retiros, né? A gente construir boas estradas, boa locomoção, para que esse pessoal saia do centro e vá até o ponto trabalhar, e lá tem os animais, tem um ponto de trabalho, né? O que você vê? Você tem pensado nisso? O que você tem pensado para a tua fazenda? Mário, eu tenho sentido a mesma coisa que você, penso igual. Hoje a minha sede já é concentrada numa das fazendas, que é a Três Marias. Como ela era a sede das fazendas antigas todas, então já tem uma concentração maior, isso ajuda um pouco. Agora, eu acho que nós vamos fazer isso tudo vai minimizar, mas nós temos que estar preparados para talvez mudar algumas coisas na forma que nós vamos fazer. Por exemplo, por que no mundo não se insemina tanto? Porque é isso, a mão de obra é difícil. E nós vamos enfrentar isso aqui no Brasil. Nós vamos ter que inseminar menos, nós vamos ter que fazer menos coisas. Infelizmente, eu não tenho uma visão otimista, né? Eu acho que o campo vai ficar cada vez mais vazio. Principalmente porque as famílias querem ir mais para a cidade, e nós temos uma coisa hoje, uma cultura de TV, de tudo que exalta a cidade, e tem uma questão de saúde, de hospital, de uma série de coisas e de escola, que na fazenda é difícil. Então, cada vez mais nós vamos ter mais dificuldade de gente que fica nas fazendas. Eu acho que nós vamos sofrer. E nós vamos ter que repensar isso para os próximos anos, o que vai acontecer, que nós estamos fazendo isso tudo que você está falando, Mário, e aprender a produzir de uma outra forma ao longo do tempo. Essa que está aí, eu acho que também vai ficar com os dias meio que contados. Nós vamos ter, por exemplo, provavelmente o quê? Sofisticação em tronco, onde você tem um tronco que vai ter que ter mais pneumático, mais isso, mais inteligência, de tal maneira que um curral não trabalhe mais com 6, 7 peões, você trabalhe com 3, 4... Não tem outra saída. Vai custar mais caro o investimento? Vai. Mas nós vamos ter menos gente no campo.
A outra coisa que nós estamos tendo cada vez menos, e eu não sei como é que faz, é empreiteiro. Eu não tenho mais empreiteiro nas fazendas, porque pela nova legislação trabalhista, que também virou outra loucura. Quando eu tinha um empreiteiro, era uma beleza, porque o cara não produzia, o empreiteiro mandava ele embora, trocava por outro, e eu cobrava pelo que ele produzia. Agora eu tenho um diarista, que não é um diarista, é um mensalista, que não produz nada. E para ele tanto faz se ele está produzindo ou não. Então o vaqueiro ainda tem uma tarefa para ele. Agora, acerto de cerca, fazer cerca, consertar a ponte, isso está cada vez mais difícil de administrar. Cada vez mais complicado. Talvez isso vai voltar a ter de novo empreiteiro, mas aí sim com empresas fazendo isso bem feito, e com nota, e com outro custo. Agora, se a pecuária vai aguentar isso, não sei, acho que sim, espero que sim. Perfeito. Como é que você enxerga isso? Como é que você está enxergando isso, Mário? As dificuldades são as mesmas, né? Eu acho que quando você fala da sua fazenda é o reflexo, eu acho, da minha, de todos, né? Mas o que eu tenho trabalhado e feito numa fazenda minha já é concentração de pessoas, dando condições melhores, que nem fazer cinema, fazer escola, fazer bases melhores para as famílias, para que a gente consiga dar a condição que eles têm na cidade, talvez na fazenda, né? Não com a mesma condição, mas parecida. Porque eu tenho visto fazendas com sucesso, principalmente as fazendas, aquilo que você falou, que tem condições de pagar mais, né? As fazendas, principalmente de grãos. Eu acho que esse modelo a gente vai ter que trazer para a nossa fazenda, né? Cabacos de retiro, aquelas casinhas no retiro, tal, concentrar, dar condições, para essas pessoas, para esses jovens, né? Boa internet, enfim, tudo aquilo que eles têm na cidade a gente vai ter que ter na fazenda. Então, é isso que eu tenho pensado, é isso que a gente já tem começado a fazer, e eu acho que é o caminho, não vamos conseguir fazer diferente disso, não. Eu não tenho dúvida disso, Mário, eu não tenho dúvida. E eu também já melhorei a internet. Agora nós temos um problema trabalhista que é o inferno. E que é o seguinte: nós não criamos uma cultura do cara na fazenda. Muito menos no pantaneiro, mas não criamos uma cultura. Por quê? Porque eu não posso dar emprego para o rapaz de 14 anos. É verdade. Quando ele está doido para trabalhar com o pai, ele não trabalha mais com o pai, e aí se bobear, por melhor que você monte a tua escola, chega aos 14 anos, aquela escola da fazenda não dá conta, e ele vai morar com a avó, com o raio, com os pais na cidade. Nunca mais ele volta. Esse cara não volta mais na fazenda. E esse é um problema que nós vamos ter grave daqui para frente, porque a idade que ele tinha orgulho, que ele queria imitar o pai, que ele queria fazer, que é 12, 13, 14 anos, eu não posso. É um grande desafio para nós. Eu acho que esse é o desafio maior que nós vamos ter, que é genética, essas questões todas, eu acho que isso, né? Isso está bem. É um grande desafio, vai ser dentro da fazenda mesmo, com pessoas. Eu não tenho dúvida disso. E para fazendas grandes, ou maiores, como você está colocando, Mário, quer dizer, você de vídeos, dá certo. Agora, as fazendas pequenas, vai ser duro você manter 4, 5 caras naquela fazenda, viu? Vai ser duro. Mas o cara vai ter que dar as melhores condições possíveis para tentar manter isso. Não tem outro jeito. Ou vai Mas eu inferno. Você faz, o ano passado, ano retrasado, eu pensei, vou fazer baile, vou fazer festa, vou fazer... Aí, para animar, né? Aí vira briga no baile. Aí a mulher de não sei quem encantou o cara de não sei quem, o outro ficou bêbado, foi encher a mulher do outro, o outro quis comer a filha de não sei quem, e a hora que você vê, você tá nessa roubada lá de polícia, de juiz, essa história também. Mas não tem jeito. É verdade. Não é fácil, não. Mas o desafio é grande. A questão de organizar a fazenda para produzir mais nesse novo modelo de pecuária é um desafio gigante. A gente vive isso todo dia dentro das fazendas, porque o nível cultural de educação do pessoal, às vezes, é muito baixo dentro das fazendas, né? Você tem que fazer essa pecuária nova usando informação, TI, internet... O duro é que os caras, que nem você, que tem formação, que nem você, que nem teu pessoal, não querem ficar morando lá. Então, quem mora lá, esse é o fato. Quem mora lá é o cara que está com uma formação mais baixa. Lamentavelmente, nos Estados Unidos, o filho do fazendeiro, ele está dirigindo o trator, ele está lá morando, ele está ali fazendo. Aqui nós não temos isso. O nosso cara de nível superior também não quer morar na fazenda. Ou poucos querem. E aí complicou. É bem isso mesmo. Doutor, nós se quiser morar lá, tá convidado, hein?
Tá convidado para morar lá e gerenciar. Quer morar lá e gerenciar, tá convidado. Deixa o papo. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, então, Mari. Antônio, parabéns, excelente a discussão. Comentou um pouquinho que vocês começaram a fazer a seleção genômica. O senhor pode detalhar um pouco sobre isso e qual o impacto que o senhor percebe? Vamos lá. Fizemos a seleção genômica. Para quem vai fazer melhoramento hoje em dia, não tem outro jeito a não ser você escolher as melhores para reproduzir e multiplicar mais. Então, hoje, por exemplo, nós estamos fazendo 1000 e poucas prenheses de transferência de embrião. Para isso, a genômica é excepcional, porque eu vou selecionar as minhas 150 doadoras, de que forma? Através da genômica. Eu vou pegar minhas 300 melhores vacas, ou 400 melhores vacas de índices tradicionais, e vou fazer o que com elas? Estão me ouvindo? E vou fazer o que com elas? Eu vou selecionar elas com epigenômicas. Então, vai tudo fazer genômica. Eu volto, vou selecionar quem são daquelas 400 as 100 melhores. Essas 100 melhores eu vou usar a genômica para casalar de novo. E aí vai. Agora, e você vai casalar, e agora nós temos um cara que é meu irmão que arranjou, que é um bioinformata, que é um tantã de programação, então ele roda cada vaca com 50 touros, para ver qual é o touro que casalar melhor para ela, entendeu? É um negócio meio tantã, mas isso ajuda a produzir. Então, qual é o efeito? Por exemplo, eu acho que tem muitos efeitos. Eu acho, por exemplo, vou fazer uma conta muito boba aqui, que está ligada à produtividade e que eu vou chegar na genômica. Com a genômica hoje, esse ano, nós vamos fazer um desafio em praticamente 90% da nossa bezerrada desmamada vai ser inseminada. Você vai enxertar, não sei, mas ela vai ser inseminada. Isso muda muito uma conta numa fazenda. Por quê? Se eu tiver uma fazenda que tem um índice de prenhez de 80 e poucos por cento, vamos dizer que seja 80%, vamos fazer uma conta mais fácil, 82%, que ela vai perder animais, que ela vai chegar a 72% de desmama. Se ela tiver 72% de desmama, ela tem 36 fêmeas. Ela tem 36 fêmeas para repor 28. Ou seja, eu não tenho nenhuma pressão de melhoramento nisso. Eu não consigo fazer pressão na fase de melhoramento. Agora, quando eu enfio nela mais 30% dessas novilhas, que vão enxertar, vamos dizer que elas enxertem 60%, para fazer uma conta. Normal. Aí você mudou toda a conta, porque eu tenho agora 60 vezes 30, eu tenho mais 18%, eu tenho mais 9% de fêmeas. Então, agora eu tenho que eu tinha as 32, as 36, com mais 9. Agora eu tenho 45 para tirar 28. Agora eu comecei a fazer pressão. E esse tipo de coisa, a genômica me ajudou muito. Sem a genômica eu não conseguiria fazer. Então, em pouco tempo, em alguns poucos anos, eu levei uma precocidade muito maior no meu rebanho. E isso me permitiu também fazer uma outra coisa. Estou tirando muito mais vacas do que os concorrentes, mais touros, por exemplo, para venda. Então, aumenta o custo, mas aumenta a probabilidade de você ter receita. E eu não imaginava, há uns anos atrás, estar vendendo. Se nós vamos, imagino eu que devo vender 1.100, 1.200 touros. Se me perguntasse há 5 anos atrás se eu tinha chance disso, eu nunca imaginaria. Então, acho que isso tudo, a genômica ajudou muito. E para quem vai comprar, a genômica ajuda mais ainda, porque se ele entender de DEP, ele vai escolher o animal com maior probabilidade de dar certo para aquele projeto dele. Seja isso para ser mais precoce, seja que dê mais peso, seja que dê mais fertilidade, que tenha mais musculatura, enfim, ele vai ter um banco de dados para comprar com muito mais acurácia, com mais certeza. E eu também acasalo e faço com muito mais certeza. Então, a precisão dessa operação melhorou muito. Perfeito. Antônio, nós temos já passamos do nosso tempo, que era 1h30 de bate-papo, né? Quando o papo é bom, tem voo horário. Eu queria só que você, já caminhando para o final do nosso bate-papo, você falasse para nós aí quais são os desafios atuais hoje do Grupo Resende, quais são as ações que vocês estão implementando nesse momento e por que está implementando.
Bom, vamos lá. O que nós estamos fazendo? Na cria, nós estamos cada vez tentando melhorar mais, colocar mais touros em central e fazer um gado que seja mais aceito no mercado. Nós temos uma concepção de gado de mercado, que vai ser um gado que queremos criar um gado e um rebanho com a cara do Grupo Resende. A sua cara é muito adaptada para Pantanal, por exemplo, para outras realidades. Então, nós temos um gado que vai ser muito precoce, muito fértil. A fertilidade, nós temos buscado há muitos anos por descarte, continuamos buscando, então é um gado que é fértil. E nós queremos aumentar, portanto, a base de produção, com essas fêmeas precoces, cada vez em maior quantidade, aumentar a maior quantidade de bezerros. Lá em cima estamos fazendo confinamento, porque nós vamos fazer agricultura e vamos fazer confinamento para terminar mais rápido, para girar mais rápido. E basicamente é isso. Eu não tenho muita intenção de muita coisa a mais do que isso. Eu quero aperfeiçoar lentamente isso e está modernizando, porque quem não fizer isso também é cuspido para fora, né? Então, basicamente é isso. Agora, acho que essa coisa avançou bastante e estamos satisfeitos e vamos continuar fazendo. Agora, continuo com uma característica de todos, vamos dizer, de genética do Grupo Resende, é o que eu brinco, tanto no shape como no PO, o meu objetivo é um só, buscar maior fertilidade e precocidade, principalmente no rebanho. Então, é lógico que vai ter animais de muito ganho de peso, mas não são a regra, não, eles são mais exceção. A grande regra são animais bons de ganho de peso, mas muito bons de precocidade, musculatura e fertilidade. Essa é a ideia. Perfeito, Antônio. Muito boa a discussão aqui, o bate-papo. É a primeira vez que nós estamos fazendo isso, né? Nós vemos muita live acontecendo nessa época de pandemia e nós resolvemos fazer um pouquinho diferente, fazer uma reunião fechada, mas uma reunião de bate-papo, sabe? Não uma palestra onde as pessoas não têm muita oportunidade de participar. Aí resolvemos fazer essa reunião com a nossa equipe, né? Pegar as pessoas de referência no mercado para ajudar a gente a pensar essa pecuária melhor, essa pecuária empresarial do futuro aí. E no meu ponto de vista, deu muito certo. Gostei demais da interação do bate-papo, passou voando essa 1 hora de bate-papo, né? Um assunto foi sendo amarrado um atrás do outro, com alto nível de conhecimento, foi top. Obrigado, Antônio, pela participação aqui. Gostei demais com o teu aceite do convite, principalmente pela disponibilidade de tempo e conhecimento para todo mundo, né? Nós passamos 1h30 aqui sendo bem alimentado com tutano, né? Alimento de boa qualidade aí para esse conhecimento de pecuária. Então, eu te agradeço enormemente pela disponibilidade e a participação aqui com o pessoal. Então, eu que agradeço a todos, muito obrigado. E essa coisa de saber tudo, a gente não sabe não, a gente tem que trocar palpite, trocar ideia e vai aprendendo, e vai errando, e vai aprendendo, e é assim que nós vamos fazer mesmo, todos nós, não tem outro jeito. Mas muito obrigado, o que eu puder passar para diante do pouco que eu sei, é um prazer. Legal, Antônio, obrigado mesmo, obrigado à equipe do Grupo Resende, tem vários, a Camila está no grupo aí, obrigado também. O Hélio Gabriel estava no grupo, ele está ainda, né? O Hélio participou muito do projeto desde o início lá com o Antônio. É uma satisfação ter vocês aí no grupo, tá bom? Obrigado a todo mundo, obrigado, Antônio, novamente. Obrigado às meninas, Renata, Mari, Nádia, obrigado aí pela ajuda de sempre. E se Deus quiser, segunda-feira que vem a gente está com o Álvaro batendo um papo um pouco mais sobre genética e cria, tá bom? Obrigado, Antônio, fique com Deus e um bom descanso para vocês aí, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Obrigado. Abraço a todos. Abraço. Boa noite.